Olá, boa noite. Eu sou o professor Lívio, professor de Linguística, Literatura Portuguesa e Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa na Universidade Regional do Cariri. Sempre que a gente fala de educação no Brasil, a gente precisa levar em consideração todo o contexto em que essa educação ela é produzida. Então, nós precisamos abordar todas aquelas questões que permeiam a produção da educação. E quando nós estamos falando do curso de letras como ferramenta de emancipação dos nossos jovens, daqueles que buscam uma emancipação através da educação, nós precisamos pensar que o curso de letras é o curso que trabalha com a linguagem, é o curso que busca compreender os fenômenos da linguagem, os fenômenos comunicativos, todos aqueles processos que permeiam a comunicação humana, a produção dos enunciados, a vinculação dos enunciados, os discursos, toda esta produção, ela vai ser de interesse da linguística e também dos profissionais de letras. Então, a gente precisa trazer este conhecimento para dentro da nossa construção acadêmica. Até porque, quando nós buscamos isso de forma consciente, de forma produtiva, nós temos uma possibilidade maior de exercer com cidadania aquilo que nós aprendemos dentro do curso de letras. Então é preciso que nós, como acadêmicos, como estudiosos, como pesquisadores, busquemos sempre esses viés e esses caminhos. A gente precisa estar sempre alertando aos nossos alunos para essas tentativas de acoplar o curso de letras apenas a ser professor. Não. O graduado em letras, ele tem um leque de possibilidade de exercer o seu conhecimento, de dar a sua contribuição para a sociedade. Isso é importante que todos os nossos estudantes eles tenham conhecimento. Por exemplo, eu sempre gosto de colocar para os meus alunos que eles coloquem em sua vida, em sua prática de pesquisa, em sua prática de graduação ou até mesmo na prática da docência, que sejam leitores, que sejam homens e mulheres que gostem de ler, que sejam homens e mulheres que inspirem novos leitores. E por isso aqui eu quero ressaltar a importância de se trabalhar a leitura em sala de aula, a importância que se tem de fazer projetos dentro da nossa prática docente que vise criar aquele ambiente de leitura, criar aquele momento em que o aluno ele vai aperfeiçoar a sua leitura, em que ele vai buscar novas interpretações, novas leituras de mundo. Não vai ficar somente naquela leitura dos clássicos, Machado de Assis, Homero, os Lusíadas de Camões. Não, ele busque outras leituras. Ele busque fazer outras leituras do mundo. É importante essa parte que eu estou falando aqui, porque toda vez que você coloca o seu aluno para ler, toda vez que você coloca o seu aluno para exercitar a leitura, você está oportunizando aí ao seu aluno um leque de possibilidades para que ele veja o mundo de outra forma. Quem é leitor, quem gosta de ler, vê o mundo de outra forma, tem uma sensibilidade maior. É claro que essa pessoa ela vai ter um certo sofrimento. Por quê? Porque essa pessoa ela tem uma sensibilidade maior de ver as coisas. Ela vê as coisas de um ponto de vista diferente. Ela vê as coisas de um ponto de vista que nem todos veem daquela forma. Às vezes vai ser mal interpretada, vai ser mal compreendida. E quando ela for interpretada de forma equivocada, por conta das suas visões, por conta das suas posições, por conta da sua opinião, da sua postura, ela vai sofrer. Mas é interessante porque é o seguinte, nós não podemos desestimular os nossos alunos a não lerem, pelo simples fato de que eles não serão acolhidos, pelo simples fato de que eles não serão bem vistos, não, bem quistos. Nós não podemos criar esse espírito de medo, esse espírito
de fuga. Não, de forma alguma. A gente tem que colocar na cabeça do nosso aluno que ele tem que ler, que ele tem que gostar de leitura, que ele tem que viajar no mundo da leitura. Embora, quando ele se pronuncie, algumas de suas visões, de suas posições, sejam interpretadas de forma equivocadas, às vezes até usada contra ele mesmo, ou usada para massificar preconceitos. Não, eu acho que... Até porque é o seguinte, se você faz leituras, se você é um leitor assíduo, você não vai ficar fazendo esse tipo de coisa. Esse tipo de desconstrução de si mesmo. Você vai abordando essas questões na sua vida, você vai se abrindo para um leque de oportunidades, porque a leitura nos permite isso. Nos permite vivenciar esses mundos. Sim, a outra pergunta é a respeito da contribuição do aluno de letras. Olha, nós não somos como um médico. Nós, os alunos os graduados em letras, nós não somos como os médicos. E, por exemplo, gostaria muito, inclusive, existe até uma entrevista que eu já assisti várias vezes, e sempre que eu me deparo com ela, eu sempre a assisto novamente, né, a vejo novamente, que é uma entrevista que um advogado dá ao humorista piauiense João Cláudio Moreno. Nessa entrevista, o advogado diz assim, seria tão bom se os nossos estudantes de letras fossem ainda apaixonados pela literatura como antes. Antigamente você vê, por exemplo, a maioria dos escritores brasileiros ou são médicos, ou são advogados, ou são engenheiros. E a gente percebe que havia uma leitura, uma prática de leitura muito forte, muito grande, muito bem acentuada dentro da nossa comunidade de escritores. Então é importante que a gente coloque a literatura em tudo que nós formos fazer. Por exemplo, que a gente coloque a literatura é claro, eu não posso pedir que o operário na construção da estrada ele escreva uma tese literária, mas que ele faça com uma literatura, com uma poesia. Seria tão bom se nós andássemos no trânsito e tivéssemos poesia. Seria tão bom se nós andássemos na rua e tivéssemos poesia, tivéssemos literatura. Seria tão bom se nós andássemos na rua e nós fôssemos alimentados por este espírito que é a literatura. Eu acho importante que a gente continue nesse espírito, nessa labuta, nessa luta, nessa militância. Militar nesta causa não é perdido, não é uma causa perdida, não é perda de tempo. Então eu acredito que nós podemos sim construir um caminho que seja possível ser viabilizado pela leitura. Muito obrigado e até a nossa próxima oportunidade. Tchau, tchau.